Bem-vindos ao novo episódio do podcast Médicos Hands-On, ligando a medicina de ponta com você. Hoje nós temos... Não se esqueça de dar o like, compartilhar nossos vídeos. Não se esqueça de mostrar para sua família. O like é muito importante. Cada like que você dá, o YouTube distribui para mais 3 ou 4 pessoas. Isso é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. Hoje nós temos um convidado, neuropediatra. A gente já faz tempo que a gente está falando nele, né? O Marcelo Masrua. Dr. Marcelo Masrua é neurologista, formado pela Unifesp, Universidade de São Paulo, na época do Dr. Ayrton Massaro, lá, contemporâneo de residente da Gisele, do Pierre, que são nossos amigos. Exatamente. Fez mestrado, fez doutorado, fez pós-doutorado, se subespecializou na área de atuação, que é a neurologia infantil, que é uma área muito legal, pouca gente faz, né, Edson? E foi chefe do departamento aí, 2014, né? Eu fui professor na universidade e fui presidente da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Presidente da Sociedade Brasileira. 2014 e 2015. 2014 e 2015. Muito bem-vindo aqui no nosso podcast, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, com meu amigo Edson Chu. Estava com saudade de revê-lo. E eu parabenizo vocês pela iniciativa, o podcast de vocês é excelente. Espero que cresça cada vez mais, levando informação de qualidade na área da saúde. Exatamente, é esse o nosso objetivo. Sem dúvida. Mas hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é o TDAH. Perfeito. Na nossa época, TDAH era muito subdiagnosticado, Sim. Existiam alguns critérios para diagnóstico, e enfim... E hoje houve uma explosão de diagnóstico de TDAH, aumentou muito esse diagnóstico. E você vai tirar muitas dúvidas no nosso público, dúvidas nossas também, a respeito desse assunto. Vamos começar. O que é TDAH? É a sigla para transtorno do déficit de atenção / hiperatividade. Esse barra é porque é assim que está codificado no DSM-5. O DSM-5 é a 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. E esse manual é usado no mundo inteiro para codificar e diagnosticar os transtornos mentais, transtornos psíquicos, como queira usar. E está dessa forma porque alguns falam assim, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Parece que tem déficit de hiperatividade também. Então, era muito característico isso na nossa época, né? A criança com TDAH, normalmente ela é hiperativa, ela não se prende a nada, e é muito bagunceira, etc. Isso. E ficou meio junto a coisa. É junto, só que você tem 3 apresentações possíveis. Você tem uma apresentação predominantemente desatenta, em que predominam manifestações de desatenção, o indivíduo não é hiperativo, ou ele tem uma inquietude discreta. Tem uma apresentação predominantemente hiperativa, no qual os sintomas que predominam são de hiperatividade, poucos de desatenção, e tem uma apresentação combinada, né, ou mista, mas está combinada na codificação. Então, TDAH é a sigla para esse transtorno, e ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. No DSM-5 você tem capítulos de transtorno do humor, transtorno de ansiedade, tem um capítulo inicial, que é o primeiro, que é dos transtornos do neurodesenvolvimento. O que são esses transtornos? São condições crônicas, não são condições agudas, em que você tem fatores tanto genéticos quanto ambientais, então são condições de causa complexa na etiologia, que levam a um processo anormal de desenvolvimento do cérebro nos primeiros anos de vida, principalmente intraútero, né, mas também nos primeiros anos de vida, levando a repercussões cognitivas e emocionais do indivíduo, e que tem que ter obrigatoriamente algum tipo de prejuízo para a vida dele, um impacto negativo. Então essa é a definição de um transtorno do neurodesenvolvimento. Então neste capítulo estão o autismo, transtornos de aprendizagem, como dislexia e descalculia, transtorno de tique, e o TDAH, deficiência intelectual, o transtorno do desenvolvimento intelectual. Então esse capítulo tem esse grupo de transtornos, o TDAH é o mais prevalente deles. Estima-se que 5 a 7% das pessoas têm um TDAH. É muita gente. É muita gente. É muita gente.
E você falou aí de fatores genéticos e ambientais. Vamos começar pelos ambientais? Vamos. Quais são os principais ambientais aí? Fala pra gente. Vamos começar com as polêmicas. Vamos começar com as polêmicas. Então, existe uma polêmica com relação à questão das telas, né? A gente já sabe, existe uma farta literatura científica aí mostrando que as telas lesam o cérebro das crianças. Telas, você quer dizer celulares? Hoje em dia, principalmente celular, porque antigamente uma criança não ia conseguir passar muitas horas na frente de uma televisão, porque a programação não era on demand, você não conseguia ficar escolhendo a programação livremente. Tinha um horário que passava um desenho animado e acabou. O resto do dia não ia ter nada que interessasse a criança, que prendesse a atenção dela. Hoje em dia, você tem os streamings, que a criança pode passar o dia inteiro na frente da TV escolhendo programação, e o celular permite que ela leve esses streamings para qualquer lugar, para o restaurante, para dentro da escola, e YouTube e tudo mais. Então o celular fez com que a presença da tela ficasse constante na vida da criança. Então a tela sempre houve, desde a década de 70, quando começou os televisores, já existia, mas não essa programação ininterrupta. E existe uma farta literatura científica mostrando que as telas lesam, e esse termo não é um termo que eu estou acentuando para gerar polêmica. Já tem estudos mostrando que até com tractografia, com ressonância com tensor de difusão, mostrando que existe alteração de substância branca, né, cerebral, alteração da mielina, dos tratos, em crianças expostas muitas horas a telas. Então, alteração de anisotropia fracionária. Então, a tela tem um potencial lesivo. Tem estudos que mostram alteração da linguagem, empobrecimento semântico, de vocabulário, piora da atenção. Você pode reparar, cada vez mais as pessoas estão conseguindo prestar atenção por tempos maiores. Estão com tempo atencional cada vez mais curto, inclusive adultos. Isso é engraçado. Às vezes eu pego para os mais jovens, eu vou mostrar um vídeo do YouTube, um vídeo interessante que interessa a eles de 10 minutos. Não consegue. Você não consegue. Ele não consegue. Ele começa, ele vai adiantando, tentando pegar as partes. Ele não prende a atenção dele por 10 minutos. E por que a rede social que mais cresce entre os jovens é o TikTok? Porque são vídeos ultra curtos, muito rápidos, de poucos segundos. Então o tempo atencional tem piorado. Nas faculdades de tecnologia do Vale do Silício, existem disciplinas dentro da faculdade de tecnologia, de psicologia, de como deixar o indivíduo adito, dependente das telas. Então aquele mecanismo, por exemplo, de você baixar, assim, fazer esse movimento com o dedo e gerar uma bolinha ali em cima, é um mecanismo de deixar o indivíduo ansioso e preso e esperando pelo próximo conteúdo. Aquilo libera dopamina no cérebro. Então é feito para viciar. Tem um documentário que eu sempre recomendo, não sei se ainda está no Netflix, porque eu acho que eles vão tirar aquilo em breve, chamado O Dilema das Redes, que eles entrevistaram nesse documentário, inclusive, grandes executivos dessas empresas como Meta, o Google, e esses grandes executivos não permitem que filhos com menos de 16 anos tenham conta em redes sociais, nas redes sociais das empresas deles, porque eles sabem o mal que faz. E eles sabem que eles desenvolvem aquilo aí para deixar a pessoa dependente, viciada mesmo. Então, já tem, isso não é, são fatos, assim, causa problemas graves cerebrais. Linguagem, atenção, redução de QI. Essa é a primeira geração que tem um QI inferior ao dos pais. Né? Pelo efeito Flynn, os testes de QI tinham que ser repadronizados. Por isso que você tem várias versões do VISC, por exemplo, que é o teste de QI mais aplicado, porque as gerações subsequentes tinham QIs mais altos, e para você repadronizar a média, você tinha que fazer uma nova versão do teste. Essa é a primeira geração que eles observaram uma queda, né, do QI em relação ao dos pais. Então, isso é muito grave. A gente ainda está numa geração muito... Está muito no começo ainda para saber, para estudar a idade adulta dessa geração. Tem menos de 20 anos, né? Você pegar, foi início dos anos 2000. Não, o Instagram é mais novo. Mais novo ainda, exatamente. São as ultracurtas, né? Isso. São as ultracurtas. Exato, essa Orkut, 10 anos. Facebook, exato. Mas as ultracurtas, eu acho que tem menos de 10 anos. Menos de 10 anos, exatamente. E por esse motivo que nós, neurologistas, estamos alertando a sociedade, seja adultos, seja pais e crianças, a tomar cuidado com o uso excessivo
de celular, uso excessivo de iPad, né? Uso excessivo de computador e uso excessivo de televisão. Os nossos avós já falavam para não ficar o dia inteiro na televisão. E os nossos avós, os nossos pais, eles tinham razão. Claro. Criança que fica o dia inteiro na tela, na televisão, não desenvolve o físico, não faz exercício, ou seja, outros tipos de estímulo para o desenvolvimento cerebral, nós deixamos de ter. Exato. E, portanto, nós começamos a ter somente o desenvolvimento cerebral a partir de informações da tela, o que é muito ruim. Nós deixamos de desenvolver o nosso corpo. Exato. E os outros estímulos do corpo, propriocepção, coordenação, habilidade de escrever, habilidade de jogar uma bola, habilidade de acertar o alvo com uma flecha, por exemplo, as outras habilidades tão importantes para o ser humano, nós deixamos de desenvolver por causa das telas. Ou seja, não se joga mais futebol, se joga joguinho de futebol na tela. Exato. Não se joga mais vôlei, e sim, joguinho de vôlei na tela. Isso é extremamente prejudicial para as nossas crianças e jovens. Sem dúvida. Só um detalhe, né? Estados Unidos, a média de tela da criançada é 8 horas por dia. É muita coisa. É muito. No Brasil é ainda maior. E a recomendação é a seguinte, até 2 anos de idade seria exposição zero à tela, zero, até 2 anos. No pré-escolar, que vai dos 2 aos 6 anos de idade, no máximo 1 hora por dia, de conteúdo sempre supervisionado. No escolar, no máximo 2 horas por dia. O escolar vai ali de 6 a 10, alguns querem estender até 12, mas a adolescência já começa com os 10 anos. E na adolescência, no máximo 3 horas por dia. Tá. Isso seria a recomendação do ideal. Do ideal. Tá, e você é pai, e aí? Aí eu posso te falar o que eu faço, sem brincadeira, eu vou te falar o que eu faço lá em casa. Tenho 3 meninos. Ah, você tem 3 meninos. Um de 14, um de 12 e um de 9. Durante a semana, eles não têm contato com videogame nem celular. Não tem. Então eles estudam, fazem dever de casa, fazem kickboxing, que é o esporte que eles fazem, futebol, 2 fazem piano porque gostam, e inglês. Então a gente ocupa bastante catecismo também. Catecismo. Então a gente ocupa bastante. À noite, final, assim, antes de dormir, mas não tão tarde, eles podem ver televisão 1 hora, um programa que a gente supervisione também. Entendeu? Um conteúdo que a gente supervisione. No final de semana, a partir de sexta-feira, 5 da tarde, a gente libera videogame, celular apenas, também o que eu instalei no celular de cada um, que não é livre para eles, é só para eles não ficarem pegando os nossos celulares, um programa em que eles sabem que estão sendo monitorados o tempo todo. Né? Então a gente sabe exatamente o que eles estão acessando. YouTube, por exemplo, é o YouTube Kids. Você tem que vigiar o que seu filho está vendo. E aí eles jogam videogame e tal, passam várias horas no final de semana, mas a gente também não deixa o dia todo. Então vamos descer para jogar uma bola. Vamos andar de bicicleta. Isso numa boa? Numa boa, sabe por quê? São crianças anormais por causa disso? Não são. São o que? Mas essa sua pergunta é muito boa, Marcelo. Eu sou adepto da educação tradicional. O que eu quero dizer com educação tradicional? Tem que respeitar pai e mãe. Você diz não. O não é a coisa mais positiva que tem na educação dos filhos. Porque você está mostrando o caminho. No início vai gerar contrariedade mesmo, mas isso é normal. Existe uma ideologia aí que, você não pode falar não para criança. Isso é um absurdo. São os 3 Cs na educação das crianças. É coerência, constância e consequência. Coerência, você não pode cobrar aquilo que você não demonstra. Se eu sou um pai que está o tempo todo na frente da tela, como é que eu vou exigir do meu filho que não fique? Se eu sou um pai que leva o celular para a mesa na hora do jantar, ou que eu ligo a televisão na hora do jantar, como é que eu vou exigir que ele não use tela? Isso é incoerente, tá certo? Se eu sou um pai que grito com a minha esposa, como é que eu vou exigir que meu filho respeite a mãe dele? Coerência, constância. A partir do momento que a norma for aplicada, ela vai ser aplicada sempre. E se foi a minha esposa que aplicou a norma, eu vou referendar. Eu nunca vou desautorizar ela na frente da criança. Eu posso até falar com ela depois, eu acho que não deve ser assim tudo em outro momento, mas eu vou apoiá-la. Então eles sabem que a palavra dela é a minha palavra. Eu estou por trás dela dando guarida. E consequência é o termo bonito hoje que se criou para castigo.
né? Porque quando fala castigo, já pensa em castigo físico. Sim, não é sim, isso. sim. Não é castigo físico. A consequência é a punição apropriada para um mal feito, deliberado, dependendo da idade da criança, para o entendimento dela. Então, por exemplo, você não pode falar assim, olha, meu filho, recentemente, o caçula, pegou o celular numa segunda-feira, escondido, eu vi ele com o celular. Eu falei, no próximo final de semana você está sem celular. O de 9 anos. Foi a consequência. Entendeu? Então, ele tem que entender que vai ter uma punição. É isso. Né? Então, eu acho relativamente simples, a não ser que o indivíduo tenha um transtorno. Aí é diferente. Se a criança tiver algum transtorno, a coisa fica mais difícil. Se tiver transtorno de oposição desafiante, se tiver o próprio TDAH, o meu caçula tem TDAH. Inclusive é tratado, medicado e tudo por mim. Os outros dois não... Enfim, no momento, graças a Deus, não apresentaram nada, mas o caçula tem TDAH. Mas ele é mais assim, entendeu? De fazer as coisas escondidas, mas eu apliquei a punição. E tem que ser, né? Então, você me perguntou, você faz? Faço, e faço com gosto, sabe por quê? Porque eu sei que é o melhor para os meus filhos. Eu sei que eu tenho que levá-los pelo caminho correto. Foi assim que Deus está na Bíblia, foi assim que Jesus falou, tem que levá-los pelo caminho correto, é minha obrigação. Sim. Né? Se eu deixar de falar não, imagina como é que um pai vai limitar a tela se ele não falar não. Não pode, existe não isso. Não existe. Não Aqui existe, na nossa sociedade né? atual isso não existe. Não existe. Por outro lado, eu já conheço famílias e famílias, pais e mães que se queixam de que não estão conseguindo tirar o celular dos filhos e os filhos levam o celular para a cama. Isso é muito ruim. Aliás, a maioria das crianças hoje estão levando o celular para a cama. E que nós, como neurologistas, passamos a notar, né? Inclusive lá em casa, com os meus filhos, passaram a levar celular para a cama. Comecei a perceber que, primeiro, eles ficam à noite de modo escondido, embora prometessem que não iam pegar no celular, não adianta. Os nossos filhos estão meio dependentes, meio viciados. Aí eu fico observando e eu vejo eles de modo escondido no celular, no escurinho no celular. Aí o que eu percebo? Claro, com isso, eles perdem o sono. Isso. Né? Aí eu vejo que eles não conseguem dormir direito. Aí de manhã cedo já precisam ir para a escola. Acorda cansado. Em outras palavras, os nossos filhos cada vez mais estão dormindo menos. E uma vez que eles dormem menos, acabam tendo privação de sono e os sintomas, as consequências diurnas de uma privação de sono, ou seja, eles acordam cansados, mal-humorados, extremamente mal-humorados, começam a brigar. Fora isso, fora cansaço, mal-humorado, a atenção cai. Aí, quem não tem TDAH passa a esboçar sintomas de TDAH. E quem tem uma predisposição genética para TDAH acabam desencadeando o início precoce de um TDAH. Exato. Ou seja, e todos os sintomas de privação de sono, que é mal-estar, né? Exato. Mau rendimento escolar, exatamente. Né? Ou rendimento no trabalho para quem é adulto já. Exatamente. Marcelo, você acha que, por exemplo, aumentou muito esse diagnóstico por conta das telas muito. Ou porque era subdiagnosticado? Bom, aí tem essa resposta, ela é um pouco maior. Vamos lá, isso volta àquela sua pergunta, que a gente fez uma digressão das causas do TDAH. Isso, a gente está lá nas causas ambientais. É importante dizer que o TDAH é uma condição de base genética, principalmente. A hereditariedade é em torno de 76%. Caramba, ou seja, muita coisa. Então, isso significa que 76% do fenótipo é condicionado por elementos genéticos, entendeu? Então, vem do genótipo. Agora, elementos ambientais, os mais estudados e que têm melhor evidência, é tabagismo durante a gestação, uso de álcool durante a gestação e prematuridade. Isso, quem está escutando, não pode entender da forma errada, que é o seguinte: eu fumei na gestação, vou ter um filho com TDAH. Não. O meu filho nasceu prematuro e vai ter TDAH. Não. E o contrário também. Ele tem TDAH, mas não nasceu prematuro e eu não fumei. Ou seja, é um fator de risco, ou um fator de associação. Quer dizer, uma população onde a predominância vai ser maior. É igual você falar assim, olha, a chance de você morrer de uma bala perdida é maior se você passar perto de uma comunidade violenta.
Mas a pessoa pode tomar um tiro de uma bala perdida num bairro nobre do Rio de Janeiro, por exemplo, entendeu? O risco é maior, mas não significa que nem quem passar lá vai tomar o tiro e nem quem não passar Sim. não tome, Sim. certo? Então, a gente está lidando com fatores de risco. Então, isso que o Chu falou é muito importante, que é o seguinte, existe uma base genética que confere risco para o indivíduo ter TDAH. E aí a questão das telas, que hoje já se sabe muito claramente que elas pioram a atenção dos indivíduos, a dúvida que se tem é justamente essa que o Chu colocou, até que ponto elas também não podem ser um elemento deflagrador de TDAH como um fator de risco ambiental. Isso não está estabelecido, isso é uma especulação, é uma hipótese, mas é uma hipótese muito forte. É uma hipótese que tem lógica. Imagina se você tem uma base genética que te predispõe a um transtorno que leva a um problema de atenção e você entra com um elemento ambiental que piora a atenção. Aí há quem argumente assim, não, mas o indivíduo está mimetizando um quadro de TDAH, mas ele não tem TDAH verdadeiro. Mas aí precisa de estudos tirando as telas desse indivíduo e acompanhando para ver se ele vai manter a desatenção ou não. Isso a gente ainda não tem. E respondendo a sua pergunta, se você pegar a prevalência do TDAH varia de acordo com as comunidades, de acordo com o centro em que é feito o estudo. Então, por exemplo, se você pegar em áreas rurais ou em regiões longínquas do país, por exemplo, na Amazônia, você vai ter isso subrepresentado. Se você pegar em grandes centros como São Paulo, você provavelmente vai ter superdiagnóstico. Existem salas de aula que metade das crianças estão tomando medicamento. Então, assim... isso é verdade. Você tá falando. Então, muitas dessas crianças provavelmente não têm TDAH e estão usando como potencializador cognitivo, neuroenhancement, né, que é o termo no inglês, ou como um remédio para melhorar a vigília numa criança que está dormindo mal por conta das telas. Pois é. Então, exatamente. E aí, é uma coisa muito importante que eu quero falar aqui, que é o seguinte. Os remédios para o TDAH, eles têm um tamanho de efeito muito grande, ou seja, eles melhoram muito a atenção de quem tem TDAH. Mas mesmo quem não tem TDAH, quando toma, sente algum benefício da atenção. É o famoso, a gente tomava Guaraná em pó na Isso, estudar. Exato. E aí qualquer remédio que melhore um desempenho no ser humano está sujeito a uso abusivo. É assim com remédio para disfunção erétil. É assim com hormônios, como por exemplo esteroide anabolizante. É assim com a eritropoetina. O Armstrong não ganhou 7 vezes a volta da França usando a eritropoetina. E aí acabou, né? Exato. Então, mas não tem mais uma coisa, analgésico para dor de cabeça. Mas o analgésico ainda não melhora um desempenho. Esses eu estou falando que melhora desempenho. Então, testosterona. Então, mas não é porque o indivíduo está usando testosterona para ficar bombadão, fisiculturista, que vai deixar de ter um sarcopênico que às vezes não está precisando, ou um indivíduo que fez uma orquiectomia e precisa repor. Não é porque o Armstrong tomou eritropoetina para se dopar que vai ter um indivíduo que tem insuficiência renal crônica que precisa tomar. Então não é porque tem vestibulando e concurseiro usando psicoestimulante ou pessoal do mercado financeiro aí, da Faria Lima, que a gente sabe que vira à noite e tudo, que vai deixar de ter um indivíduo com TDAH que precisa. Então, os medicamentos foram meio que amaldiçoados porque tem pessoas que estão fazendo uso errado, abusivo, mas não é por isso que vai ter gente que não vai precisar do remédio. Realmente existe um público de 5 a 7% de pessoas, que não é pouca gente, numa sala de aula com 40 alunos, você espera encontrar 2. E são aqueles da nossa época que eram tratados como burros, preguiçosos, indolentes, né, não parava quieto. Ou que tinha um bicho carpinteiro, né, que vem do bicho no corpo inteiro, virou um bicho carpinteiro. Exato, que é um menino mal educado, que não fica quieto. Esses meninos que tinham esses apelidos, essas coisas pejorativas no passado, muitos, se a gente for lembrar, eram os nossos colegas com TDAH que não eram tratados. Você está entendendo? Então, tem que ter muito cuidado, você não pode ir para o extremo, isso não é um transtorno que não existe, é feito para vender medicamento. Isso é descrito desde o século XVIII, né? É um transtorno descrito desde o século XVIII, 1776. E também você não pode ir para o outro extremo, qualquer dificuldade de atenção merece remédio. É um exemplo clássico de extremo, não sei se vocês sabem, a história da Carmen Miranda, né? Eu não sei não. Que ela, para melhorar o desempenho, sob prescrição médica de dia era anfetamina e à noite barbitúrico. Olha só.
próximo aos 50 anos, acho que 47, 48 anos de infarto. Exatamente. Prescrição médica, Pois tá? é. Agora veja, não é porque ela fez isso que não vai deixar de alguém que precise ou de um barbitúrico. Eventualmente o indivíduo pode precisar de um barbitúrico, né? Sim, então, mas numa indicação terapêutica. Exatamente. Mas é exatamente, Marcelo. Nós médicos, a gente não dormia direito, né? Dava muito plantão, então nós éramos a classe que abusava. Hoje, os Faria Limers. Os caras precisam de render no fim de semana. Isso. Aí o corpo não aguenta, aí entra no Vivance, etc., para poder raciocinar melhor quando o corpo necessita de outra coisa. Exato. Né? E, por exemplo, meu caçula, que tem TDAH, tem 9 anos, teve um dia que minha sogra esqueceu de dar o remédio para ele foi para a escola sem o remédio, ele foi parar na coordenação 2 vezes no mesmo dia. De sair da sala de aula, a professora puxar de volta, entendeu? Ele passar por baixo dela, ele ia no banheiro, pegava a água do vaso sanitário para jogar em planta de plástico. É clássico. Quer dizer, então assim, e ele só consegue ficar bem com o remédio, ele lê. Ele está lendo agora a coleção do Harry Potter. Eu até minha esposa tirou uma foto dele, me mandou. Ele estava esperando para fazer uma radiografia para colocar um aparelho, né, dentário. Ele estava na cadeira lá esperando do local lendo o Harry Potter. Eu falei, isso era 2 da tarde. Eu falei, quando que ele ia ficar lendo um livro? Prender a atenção dele. Se não fosse o remédio. Se não fosse o remédio. Verdade. Exato. E veja bem, isso é uma outra coisa muito interessante de falar. Eu gosto muito de pensar a esse respeito. É uma genética que confere risco. Tem uma frase do Ortega y Gasset que eu gosto muito, que é eu sou eu e a minha circunstância. O TDAH ele tem a ver com em que ambiente o indivíduo está inserido também. Se você pegasse lá em Esparta, na Grécia Antiga, esses indivíduos com TDAH hiperativo, eles não teriam transtorno nenhum e provavelmente seriam os guerreiros mais destemidos, porque eles não têm muito medo das coisas, não têm noção de risco, eles iam na frente do pelotão e iam morrer jovens, como a maioria morria jovem lá também. Mas ninguém enquadrar aquilo como um transtorno. Só que a gente está inserido numa sociedade, e essa sociedade, a escola, o padrão é ficar sentado na carteira, prestando atenção. Você está entendendo? Esse é o padrão para a criança. Se eu não medicar meu filho, caçula, tratando o TDAH dele, eu aumento o risco, isso está tudo comprovado em estudo também, de fracasso escolar, subemprego, uso de droga na adolescência, acidente automobilístico, divórcio, prisão. Todos esses são, no caso de mulheres, gravidez precoce. E você vai perder muita gente com potencial. Né? E aí porque eu vou falar assim, não, mas se ele estivesse numa outra sociedade mais livre, porque nos índios da Amazônia, tem um trabalho que mostra isso, os índios da Amazônia, quando o índio é mais agitadinho daqueles, ele pode sair da sala de aula, dar um mergulho no rio e voltar para a sala de aula. Pô, mas não é assim. Eu sou eu e a minha circunstância, você está entendendo? Então, assim, a ele não é permitido isso. Na escola onde ele está, ele não pode ficar saindo da sala de aula para ir no banheiro, pegar água no vaso sanitário e jogar nas plantas de plástico. Não tem condição. Ele fazia isso com 7 anos, mas já estava medicado também, enquanto os outros... E o professor ele tem um papel muito importante na identificação daquilo que destoa. Se ele tem uma sala de aula ali com 20... Quando eu falo 20 alunos, os professores da escola pública falam assim, você é louco, 20 alunos aonde no Brasil, sonho, né? O ideal, eu estou falando do ideal, mas vamos botar que tem o sonho do professor, vamos botar que tem 40 alunos. Você tem 40 alunos e tem 2 que não estão fazendo como o resto, não fica numa roda para ouvir uma música, uma história, estão ali perambulando pela sala, não tem atenção. Aqueles 2 indivíduos, eles vão ter provavelmente problema na escolarização. Não adianta falar assim, mas se eles estivessem em outro... Sim, em que outro meio que você quer botar ele? Uma educação homeschooling, professor 1 a 1? É viável isso para ele? Mesmo assim, 1 a 1 é difícil. Difícil, você é muito... Eu lembro dos TDAHs, eu lembro da primeira vez que eu vi um TDAH no ambulatório, eu fiquei assim, olhando pro moleque e falei, Exato. Que ele já entra fazendo, ele não prende atenção em nada e taca a coisa, vai... Como é que você vai fazer? E aí entra um outro problema muito importante, que é o seguinte, todos os transtornos do neurodesenvolvimento, eles não têm, aliás, todos os transtornos psíquicos, né, mentais, não têm um marcador biológico para diagnóstico, para uso clínico. Ressonância, então, não tem eletroencefalograma, mapeamento, isso
picareta às vezes pode piar, tá vendo essa mancha vermelha que deu aqui? É prova de que você tem TDAH. Isso não existe, tá certo? O diagnóstico é clínico, baseado na anamnese, na conversa com os pais, eventualmente aplicação de escalas, avaliação neuropsicológica pode ser solicitada em casos duvidosos ou que você precisa de outros dados, ok, mas é clínico. E aí há uma dificuldade, porque quando você tem algo palpável, né, você vai lá, faz um exame e vê um tumor. O pior é um diagnóstico terrível, mas está lá, é um tumor. Ninguém vai ter dúvida e as pessoas se compadecem daquela situação. Então, eu faço TDAH, não aparece em exame. Isso aí é invenção, é frescura, isso na minha época era falta de porrada, entendeu? É falta de Jesus no coração, é falta de... Tem que amarrar o moleque. Amarrar o moleque. Então, assim, começa a surgir uma série de coisas que não são produtivas que levam à estigmatização, tanto do paciente quanto da sua família. Né? Por isso que esse tipo de podcast nosso é importante para educar a população, para fornecer informação, para que a população compreenda melhor as pessoas que não têm um comportamento igual a todo o restante do grupo. Exato. Porque ainda tem muito preconceito em relação às pessoas que são diferentes e que têm um comportamento diferente. Exatamente. Então, no caso de TDAH, palmada não vai resolver de jeito nenhum. De jeito nenhum. Talvez resolva tipo um TDAH bem leve. Sim. Porque aí a criança... ele, né? Isso, ou pior, a criança fica esperta. Sim. Quando o TDAH é bem leve, mas TDAH mais intenso... Não adianta. A criança não vai, pode até piorar, é o que você falou, exatamente. São crianças que sofrem muito, são crianças que são mais agredidas, são crianças que tomam mais brigueiro, para não falar outra palavra, são chamadas a atenção o tempo todo. Eu mesmo tenho que me policiar, porque, por exemplo, de manhã, quando ele toma também o Venvance, falar aqui, sim, né? Ele precisa de tomar, diferente. Não, para não falar a marca, mas é a lisdexanfetamina, o Venvance, que dura 12 horas. De manhã, demora mais ou menos 40 minutos, 1 hora para o efeito entrar. Então, ali de manhã é sempre complicado, porque eles querem... Todo dia é a mesma rotina. Cadê a mochila? Não pegou? Cadê a... É sempre Quer dizer, você tem que pensar por ele até o remédio. Exato, mas à noite a gente fala, filho, arruma o seu uniforme para o dia seguinte. E outra coisa, os outros dois, a gente acorda às 5h40 da manhã. Os outros dois acordam naquele cansaço, vão tomar um banho e tal. Ele acorda no 330, entendeu? E falando o tempo todo. E aí eu vou no carro, eu que levo eles para a escola, os outros dois estão assim, parados, né? Homem, né? Fala menos, aquela coisa. E ele tá falando... E um vira, cala a boca, Felipe, o irmão, né? Para com isso. Então, são meninos maravilhosos, mas são meninos que estão o tempo todo sendo chamados a atenção, quando não estão sendo tratados, e aí desenvolvem baixa autoestima. Imagina quando também não estão indo na escola, porque à medida que isso é outra comparação que eu costumo fazer para os meus pacientes entenderem, que eu acho muito boa. Imagina que você é um escalador, um alpinista, e que você vai escalar uma montanha sem equipamento. Se você tiver um bom treinamento, uma boa musculatura, você vai subir na montanha e eventualmente você vai chegar ao topo. Então, aquele cara que é inteligente, tem TDAH, que tem um QI bom, ele mesmo sem tratamento, ele pode dar conta, mas às custas de um esforço muito maior. Ele vai ter muito mais dificuldade do que se ele fosse tratado. Agora, o cara que tem o TDAH e não tem essa musculatura, aí mesmo o risco de queda é enorme. A queda aí é um fracasso escolar, uma reprovação. O risco de se acidentar no caminho, então baixa autoestima, dificuldade para fazer amizades, entendeu? Então você vai expor... E outra coisa, a montanha vai ficando mais íngreme. Então tem pais que chegam às vezes falando assim, na escola está dizendo que ele está tendo problema de comportamento e tudo, mas por enquanto ele está dando, por enquanto digo eu, né? Mas ele está dando conta das notas, ele está tirando nota boa na escola, mas é porque a montanha ainda não está muito íngreme. À medida que a montanha foi ficando mais íngreme, vai ficar mais difícil. A altura do sarrafo vai aumentando na escola. Então, no antigo primário, hoje é ensino fundamental 1, né? É mais fácil. Mas, por exemplo, ele pode ter comorbidade com dislexia, transtorno específico de aprendizagem com prejuízo de leitura. Essa criança pode ter dificuldade de alfabetizar. Aí ele vai ver todo mundo lendo e ele não consegue ler. O que ele vai...
aí ele não vai querer pra ler baixo. mais, é só ladeira abaixo. Então é um transtorno que quanto antes for diagnosticado, como tudo em medicina, né, melhora o prognóstico. Então, você já falou mais ou menos o impacto disso na vida da criança. Muito grande, muito grande. E outra coisa eu queria te perguntar, você falou, porque assim, tem muito pai perdido, né? Sim, Não sabe o que é. sim, Por exemplo, a gente entrevistou a mãe de um autista aqui. sim. A mulher levou, acho que 4 anos, 5 anos. Aí ela achou que era TDAH, foi lá numa pesquisa do HC e aí falou, não, seu filho é autista. Aí começou a tratar. E pode ser que ele tenha TDAH também, porque a comorbidade mais comum do autismo, 1/3 dos autistas tem TDAH. Tem TDAH. Isso. A minha pergunta para você é o seguinte, professores estão treinados, porque é na escola que você vai sentir Isso. para valer. Estão treinados para reconhecer isso, sim ou não? Olha, primeiro dizer que eu tenho um carinho, respeito gigantesco pelos professores. Eu acho que não tenho dúvida que é a classe mais importante para você desenvolver um país. Haja visto o que aconteceu na Coreia do Sul, por exemplo, né, que em 50 anos eles transformaram um país arrasado numa potência pelo investimento em educação. Os professores no Brasil são extremamente mal remunerados, com uma exigência extrema. As crianças hoje, como eu mencionei antes, cada vez com uma educação mais frouxa em Sem casa, não, né? sem não. Então os professores realmente estão numa situação muito difícil. Mas eles são os profissionais que têm a melhor condição de perceber que algo destoa na sala, no ambiente escolar, é o ambiente deles, porque eles têm como comparar. Aquela frase, você não compara a criança, é outro politicamente correto, ridículo, porque isso não existe. O nosso cérebro ele funciona à base de comparação. Você olha uma pessoa... Existem padrões, né? Padrões, é mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, mais velho, mais novo. O cérebro está comparando o tempo todo. Não tem como o professor olhar uma sala de aula com 40 alunos e não perceber que 2 estão destoando. Não tem como. De um padrão de conhecimento, um padrão de absorção de conhecimento. Um padrão de resultados, resultados e tudo, ele vai perceber. Você vai ter que comparar. Isso. E aí é sempre uma situação delicada, aquela que o professor tem que chamar os pais para dizer que algo não vai bem com o desenvolvimento, o comportamento do filho deles. É sempre delicado isso. Mas, respondendo objetivamente sua pergunta, cada vez mais os professores têm atentado para esses quadros atípicos de desenvolvimento. Eu sou professor de uma pós-graduação com 300 alunos, desses 300 alunos, boa parte é de professores, eles estão buscando conhecimento nessa área dos transtornos do neurodesenvolvimento, participando de congresso. Eu organizo junto com o Dr. Marco Arruda o Congresso Aprender Criança, que aqui em São Paulo esse ano recebeu 1.600 profissionais, dos quais 400 eram professores. Então eles estão buscando conhecimento. Então, pelo menos o professor tem condição de identificar que, olha, algo não está indo bem com esta criança. E cada vez mais eles estão começando a ver, olha, isso aqui pode ser dislexia, isso aqui pode ser descalculia, essa situação pode ser TDAH. Ele é o triador. Ele é o triador. Esse usou a melhor palavra, é a triagem ao professor. Entendeu? O professor é que tem que falar assim, olha, essa criança mereceria uma avaliação médica para ver se não... Só que isso é sempre muito delicado, porque pai nenhum quer ouvir que o filho pode ter algum tipo de transtorno. Eu sou pai, normalmente, de 3 meninos e o meu caçula tem um transtorno no desenvolvimento. Não é fácil. Eu fico preocupado com o futuro dele, né? Enfim, mas eu o trato desde pequeno, porque eu sei que é o melhor para ele. Assim, a chance dele evoluir bem é muito maior com o tratamento. E os professores, minha mãe sempre fala que os professores são os nossos segundos pais. Até que toda vez que a professora me dava bronca e eu reclamava para minha mãe, a minha mãe sempre dava razão para a professora e nunca para mim. Era assim. Ou seja, aí eu levava bronca em dobro, porque eu reclamei da professora e porque eu fiz alguma coisa que eu merecia a bronca. Né? E na verdade, nós hoje, adultos, nós agradecemos nossos professores e agradecemos principalmente os professores que são austeros. Sim. Sim. Claro que professores legais são importantes também no nosso desenvolvimento, no nosso neurodesenvolvimento, né? Mas os professores austeros também são necessários para a nossa vida. E hoje eu sou quem eu sou, Marcelo
Os dois Marcelos são Exato. o que eles são, Por graças causa aos dos nossos professores. professores. Né? Sem dúvida. Então, nós temos que investir nos nossos professores, na atualização dos nossos professores, para que eles consigam detectar, Sim. né, triar as nossas crianças que têm algum transtorno de desenvolvimento para que possam ser devidamente tratados. Então, os professores, sim, eles fazem um papel muito importante, junto com os pais, no desenvolvimento dessas crianças. E você falou outra coisa fundamental, Chu, que é, antigamente, eu lembro disso, eu morria de medo de um professor meu fazer uma queixa minha para os meus pais, porque eu sabia que meus pais iam dar razão ao professor Isso era igual, e eu cara. ia tomar uma punição, né? Hoje em dia, o professor não pode chamar a atenção do aluno, Né, porque tá- o pai vai na tá escola e ameaça o professor. Não, tá ruim. Isso tá muito ruim. Então, isso é um reflexo dessa mudança da sociedade e está se formando uma geração fraca. Frágil. Frágil, exatamente, uma geração frágil, incapaz de suportar a Não, isso diversidade. não dá. Exatamente. A minha mãe falava sempre que o professor tem razão, que o professor quer o nosso bem. Sim. Então, eu gostaria muito que as pessoas que estivessem ouvindo, que a gente passe a valorizar mais os nossos professores e que os professores tenham mais voz aos nossos filhos. E quando o professor chama a atenção, nós temos que explicar para os nossos filhos que o professor fez isso para o bem da criança. Claro, sem dúvida. Você falou o diagnóstico, porque isso é importante também. Muito. Ah, o senhor não vai pedir exame, não vai... Nossa, quer fazer uma ressonância de 3 Tesla, quer fazer... Isso. Como é o diagnóstico O diagnóstico de TDAH? O diagnóstico é clínico baseado nos critérios do DSM-5. Quando a gente diz clínico, é baseado, portanto, em dados coletados na anamnese. Né? Alguma coisa de exame neurológico deve ser feita nesses casos, como, por exemplo, verificar se na pele não tem manchas, às vezes você tem associação com alguma facomatose, uma síndrome neurocutânea, mas isso é excepcional. Na maioria das vezes é dados da anamnese e no exame neurológico da criança observar também a questão do autismo, que pode ser uma comorbidade e tudo mais, mas é clínico, é o médico e o paciente sem nenhum exame complementar. E esses critérios do DSM-5, você tem 9 critérios de desatenção, 9 critérios de hiperatividade e impulsividade. O indivíduo tem que preencher pelo menos 6 critérios de um grupo para ter o diagnóstico. Então, se ele preencher 6 critérios dos 9 dos critérios de desatenção, ele tem a apresentação predominantemente desatenta. Se ele preencher 6 critérios do grupo de hiperatividade e impulsividade, ele tem a apresentação predominantemente hiperativa. E se ele preencher 6 de ambos, ele tem pelo menos 6 de ambos, ele tem a apresentação combinada. Para os adultos, isso é para as crianças e adolescentes, para os adultos bastam 5 critérios em cada grupo. Além disso, além de preencher, que critérios são esses? Frequentemente perde objetos, frequentemente não presta atenção a detalhes, comete erros por descuido, tem dificuldade para guardar a sua vez, frequentemente abandona a carteira, o local onde está sentado, frequentemente se distrai, não tem dificuldade para manter a atenção em tarefas ou jogos. Foco no trabalho. Então aqui eu estou citando alguns desses critérios. Então esses critérios estão escritos, é muito fácil de acessar. Quem quiser entrar no Google, colocar critérios diagnósticos do TDAH, vai encontrar esses 9 critérios de desatenção e 9 de hiperatividade e impulsividade. Tem que preencher pelo menos 6 de cada grupo para criança e 5 de cada grupo para adulto. Mas, além disso, tem que ter, o quadro tem que iniciar até os 13 anos de idade, não pode iniciar depois, né, pelos critérios atuais, e tem que haver um prejuízo para a vida do indivíduo. Antes de explicar o prejuízo, tem mais um critério, que não pode ser melhor explicado por outras situações como deficiência intelectual, esquizofrenia, então ansiedade, depressão. Então tem que ser uma situação que é melhor explicada pelo transtorno mesmo, e não por outra coisa. Mas a questão do prejuízo é muito importante, porque não basta o indivíduo, eu sou um pouco mais desatento, mas está tendo algum prejuízo para a sua vida essa desatenção? Se não estiver havendo nenhum prejuízo, nenhum impacto negativo, não há que se falar em transtorno. Isso funciona para quase tudo em transtornos mentais. Por exemplo, eu tenho sintomas obsessivo-compulsivos.
Eu gosto, por exemplo, de alinhamento, simetria. Marcelo. Você está olhando para minha isso, caneca. eu gosto. Eu gosto. Ele pega o rapaz que no podcast falou, tem que falar alinhado aqui com áudio técnico. Eu já gostei, porque está na minha linha isso. Mas se tiver virado assim, isso não me... eu não vou fazer o podcast porque está desse jeito, você está entendendo? Sim. Então, o fato de eu gostar de alinhamento, simetria e organização, eu não deixo de atender meu paciente, por exemplo, no meu consultório, porque os objetos não estão alinhados. Tipo, vamos parar esse podcast e ajeitar essa TV aqui, aí não está dando certo. Entendeu o impacto negativo? Aí seria o transtorno. Então, eu tenho sintomas obsessivo-compulsivos, mas eu não tenho transtorno obsessivo-compulsivo. Para o TDAH é a mesma coisa. Às vezes a pessoa tem alguns sintomas daqueles dos critérios, mas ele pode não preencher completamente e tem que ver o impacto. Porque isso é outra coisa importante. Muitos adultos deixam, depois na adolescência, indivíduos que tinham TDAH, na idade adulta não preenchem mais completamente os critérios. Mas eles podem ter um quadro que a gente chama de remissão parcial, porque eles podem ficar com alguns critérios que ainda não dão 5, tem que ter pelo menos 5 para adulto, mas eles têm prejuízo. E esse indivíduo também merece ser tratado. Então, apesar dele não ter mais o quadro chamado de TDAH, a gente diz que ele está em remissão parcial, mas se ele tiver prejuízo, ele também merece ser tratado. Isso significa que, para nós podermos ter o diagnóstico, há necessidade de procurar um médico, que o médico faça a anamnese, exame físico, que o médico faça a observação do comportamento. Isso. E, além disso, o médico vai fazer o diagnóstico diferencial. É isso aí que né? ele vai... Isso é muito importante. Ou seja, e é muito importante saber que o diagnóstico de TDAH tem amplo espectro de apresentação clínica. Isso significa que, como o Dr. Marcelo já falou, tem gente que ele usou bem esse termo, predominantemente tem déficit de atenção, Isso. enquanto que outros jovens, crianças, adultos têm predominantemente hiperatividade. Ou seja, isso não quer dizer que, se você perceber que não tem déficit de atenção, somente hiperatividade, não tenha o diagnóstico. Se você perceber que só tem déficit de atenção, mas não tem hiperatividade, que você não tenha percebido hiperatividade, que não tem o diagnóstico. Portanto, nós orientamos passar com o médico. Sim. Agora vamos lá, então. Vamos para o diagnóstico diferencial. E aí depois eu vou te fazer uma pergunta, você vai dizer se eu estou certo ou estou errado. Quais são os diagnósticos? Então vamos lá, de forma bem resumida, né? Em crianças, você tem que avaliar se o indivíduo não tem autismo. Lembrando que pode ser um diagnóstico comórbido, mas o transtorno do espectro do autismo é um diagnóstico diferencial. Deficiência intelectual é importante. Então, por exemplo, a avaliação neuropsicológica ela vai muito bem em casos em que vem aquela criança que está indo mal na escola, você acha que pode ser um problema de atenção, mas você fica na dúvida porque o menino, você conversando com ele, parece que a inteligência dele também é meio limítrofe, entendeu? Não é um menino com inteligência normal. E para esse, a avaliação neuropsicológica é indispensável. Porque quando a deficiência intelectual é moderada ou grave, está na cara. Aí você não precisa pedir também a avaliação neuropsicológica. Você nem consegue testar o QI num indivíduo com deficiência intelectual grave. Né? Um indivíduo que, vou falar uma coisa extrema aqui, um indivíduo que manipula as fezes no vaso, que não consegue tomar banho sozinho. Para que você vai pedir avaliação neuropsicológica nesse caso? Agora, aquele indivíduo que está indo mal na escola, que você conversa com ele e fala assim, a sensação que eu tenho... Eu faço perguntas simples. Às vezes um menino de 8 anos, eu falo assim, você conhece cachorro? Conheço. Conhece galinha? Conheço. Me fala algumas diferenças do cachorro para a galinha. O menino de 8 anos tem que achar graça na pergunta e sair falando um monte, né? Várias. Bico, pata, ração, focinho. Põe ovo, outro não põe. É. A criança não consegue falar a diferença ali, você já vai vendo. Tem alguma coisa a mais, não é só déficit de atenção. Então esse é um outro diagnóstico diferencial importante. Deficiência intelectual. Transtorno do humor bipolar em criança é um diagnóstico difícil e às vezes simula TDAH. E aí tem algumas pistas, por exemplo, a agitação psicomotora ela não é constante, são períodos mais agitados. A criança passa dias ou semanas mais agitada e outros ela fica menos inquieta. Não é sempre assim, porque muitas vezes no transtorno do humor bipolar em criança não há esse padrão de ciclar, mas isso pode estar presente. Outra questão é uma hipersexualização precoce. Hipersexualização
Então, a criança menor de 10 anos com interesses sexuais, isso é uma coisa também que chama atenção para o diagnóstico. E um dado muito importante é a presença do diagnóstico de transtorno de humor bipolar na família. Isso também, lembrando que pode ser um diagnóstico concomitante, né, comórbido, mas chama atenção. E um outro também é quando essa criança usou um psicoestimulante e piorou. Ficou mais agitada ou mais irritada, aí você deve reavaliar o diagnóstico também. Isso é macete, são coisas do dia a dia. E uso de tela. O uso de tela que o Chu falou é outra coisa importante que pode simular. A criança está cansada porque não está dormindo bem, privação de sono, né? É outro diagnóstico diferente, tem vários, né? Mas privação de sono, em criança, privação de sono, uso de tela pode tirar a atenção. Tela e fica ali, pilhado. No momento, todo momento. Desatento, exatamente. Em adulto, depressão é um diagnóstico diferencial muito importante. Lembrar de hipotiroidismo, que pode dar quadro de desatenção, mas aí vai ter outras coisas, mas é um diagnóstico diferencial importante. O próprio autismo, que muitas vezes você diagnostica na idade adulta, quadros bem subsindrômicos ou mais sutis, né? Questões relacionadas ao sono. Então, a apneia obstrutiva do sono, isso é importante, pode dar desatenção durante o dia. Enfim, outras situações que podem dar desatenção, que podem simular TDAH. Ô Marcelo, a gente vive um momento aí, aqui em São Paulo, isso é uma competição no trabalho e o cara vai te procurar porque os colegas têm um desempenho melhor do que o dele, mas é aquele trabalho que exige o limite do indivíduo. Isso é déficit de atenção? Não. Você recebe isso? Você já viu isso? Graças a Deus, isso aí eu recebo pouco, quase não recebo. Mas acredito que aqui em São Paulo estejam recebendo mais. Eu acho que a recomendação oficial é para você não medicar esses indivíduos com potencializadores cognitivos. A Academia Americana de Neurologia recomenda não fazer o neuroenhancement, né? Que é você usar medicamento para dar esse plus, porque você vai... o nosso corpo, se você for exigido além do possível, vai te cobrar um preço mais à frente. O indivíduo vai acabar infartando, vai acabar desenvolvendo uma demência, né? O fator de privação de sono, estresse são fatores de risco para demência. Então, eu acho que merece muito mais uma boa conversa com o indivíduo e explicar para ele. Para ele se conhecer, né? Para ele se conhecer, falar, acho que você devia reavaliar seus conceitos do que você está querendo, né? Porque às vezes a pessoa está tendo um foco muito grande ali no trabalho e a vida está passando, né? Em outras palavras, se forçarmos o parafuso demais, espana. Mas isso é a mesma coisa que você querer virar um atleta de alta performance, exatamente. Né? O atleta de alta performance, ele tem os prejuízos dele para ser um atleta de alta performance. Ele vai ter as dores vai ter as dores. E vai ter um período também para ter essa alta performance. Ele não vai conseguir manter. Não vai conseguir manter. E isso é frequente em ambientes competitivos. Muito. Infelizmente. Quem que faz o diagnóstico de TDAH hoje? Olha, principalmente o neurologista e o neurologista infantil e o psiquiatra infantil. Principalmente essas duas grandes áreas da medicina. Muito me pergunta assim, qual que é a diferença aí, né, do psiquiatra e do neurologista? Veja bem, em que pese o fato de alguns colegas poder ter divergência no que eu vou falar, os transtornos do neurodesenvolvimento são uma área comum de ambas as especialidades. Quando a neurologia começou, né, século XIX, basicamente assim, os médicos eram também, faziam necrópsia, né? Todos os neurologistas eram patologistas também. E aquelas doenças que tinham manifestações estruturais evidentes, seja na macroscopia ou na microscopia, acabavam sendo estudadas mais por neurologistas. Aquelas que não tinham essas manifestações, mais por psiquiatras. Foi se passando o tempo, século XX, principalmente segunda metade do século XX, foi se vendo que todas essas doenças, sejam da psiquiatria ou da neurologia, têm manifestações físicas, seja em nível bioquímico, molecular e tudo mais, mas tradicionalmente algumas enfermidades ficaram mais a cargo da psiquiatria, como é o caso da esquizofrenia, do transtorno do humor bipolar, e outras mais da neurologia, como é o caso da epilepsia, do acidente vascular encefálico e por aí vai. Só que os transtornos do neurodesenvolvimento são uma área de interface.
ambas as especialidades acabam estudando. Eu, por exemplo, trabalho em muita parceria com psiquiatras, amigos, e, por exemplo, se eu pego uma criança com autismo, por exemplo, e a criança também, além do autismo, desenvolve esquizofrenia. 6% dos indivíduos com autismo, 2% dos indivíduos com autismo têm esquizofrenia, 6 vezes mais frequente em autista do que indivíduo neurotípico. Eu vou encaminhar para o psiquiatra. Já se ele pegar um indivíduo com autismo e epilepsia, é muito comum que ele peça para eu também conduzir o caso. Entendeu? Se tem um transtorno do humor bipolar, eu prefiro encaminhar para o psiquiatra. Então é bom senso. Mas eu conheço neurologistas que têm muita habilidade com transtorno do humor bipolar, por exemplo, inclusive em adultos, e sentem-se confortáveis em conduzir. Eu não me sinto. Então eu acho que é uma área, a transtorno do neurodesenvolvimento é uma área de interface que pode ser abordada por essas duas especialidades. Como o autismo tem crescido demais a incidência, já está 1 para 36, existem outras áreas que estão estudando e estão se dedicando a ela. A própria pediatria geral, tem pediatras que estão se especializando nessa área. E não vai ter neurologista e psiquiatra suficiente para conduzir todos os casos. Caramba. Então, vai precisar que pediatras, por exemplo, passem a entender e diagnosticar essa situação do transtorno do espectro do autismo. Mas, se for responder a sua pergunta de forma bem direta, neurologia e psiquiatria são as duas principais especialidades a lidar com TDAH. Porque são as duas especialidades que se dedicam ao cérebro. Sim. Mas é claro que as outras especialidades, por exemplo, pediatria, eles também têm pessoas interessadas em se dedicar ao cérebro. Exato. Né? São os neuropediatras, né? E tem também os geriatras, no caso dos adultos, os geriatras que também se dedicam ao cérebro e também eles também fazem diagnóstico e também lidam com Alzheimer, por exemplo, com a demência. Então, na verdade, todas as especialidades podem se dedicar ao cérebro. Exato. Isso que é importante. Exato. E tem outras profissões não médicas que também se dedicam ao cérebro. Então, nós temos os nossos fisioterapeutas que se dedicam ao cérebro, o sistema nervoso como um todo. Nós temos os psicólogos, né, que se dedicam 100% ao cérebro também. Exato. Nós temos a terapia ocupacional que se dedicam ao cérebro. Fonoaudiologia que se dedicam ao cérebro. Em outras palavras, nós prezamos uma abordagem multiprofissional e multidisciplinar para todos esses diagnósticos que nós temos abordado. E a nossa escola, do Marcelo, a minha, do outro Marcelo, a nossa escola é de prezar todas essas profissões. Sim. Você, por exemplo, você trabalha com uma equipe multidisciplinar. Sim, não na minha clínica, porque na minha clínica sou apenas eu, mas eu sempre encaminho. Você tem as pessoas que você... Quais são os principais profissionais? No caso do TDAH, a maioria dos casos vai precisar também de psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental. Ajuda muito. Então, por exemplo, se a criança tiver baixa autoestima, se já tiver... É muito comum no TDAH comorbidade com transtorno de oposição desafiante, transtorno de conduta como, por exemplo, mentir, depredar, roubar, agredir, né, outras crianças. E essa de desafio, como é que é? O transtorno de oposição desafiante ele se caracteriza por um padrão de desafio à autoridade, que pode ser direcionado a apenas um indivíduo ou a indivíduos em diferentes ambientes que exerçam autoridade sobre ele, exceto irmão. Irmão não vale nem irmão mais velho. Por exemplo, menino de 15 anos com irmão de 8, não entra nessa conta, mas pode ser só com a mãe. E claro que isso eu sempre quando dou aula desse transtorno, eu explico que cada vez mais difícil diagnosticar esse transtorno num contexto em que os pais não sabem exercer autoridade. Mas quando é uma mãe que sabe exercer autoridade e fala assim, se eu falar para tomar banho agora, ele fala, não vou. E aí daqui a pouco, se eu falar assim, não quero que você tome banho, ele vai e toma, quer dizer, é o do contra. Isso aí é o indicativo, é o indicativo do TOD, entendeu? O TOD ele é frequente, estima-se que até 1/3 dos indivíduos com TDAH têm um TOD. Há pesquisadores, inclusive, que acham que o TDAH é uma condição indispensável para o indivíduo ter TOD, que não existiria TOD sem TDAH.
Eu, particularmente, sou de outra corrente que acho que pode ter esse diagnóstico isoladamente. E é um transtorno difícil, porque ele leva muito conflito. Pode ser no ambiente escolar, desafio com o professor, e existe um risco muito grande de desenvolver transtorno de conduta associado ao TOD, né? Depois do uso de droga na adolescência e tudo mais. Até problema com polícia, né? Sim, criminalidade. Exatamente. Quantos, esse cara é maluco, está enfrentando a polícia e vai vir. Sim, exatamente, tem um transtorno. Então, no caso do TDAH, essas comorbidades, elas são frequentes, transtornos de aprendizagem, o próprio TOD, que eu mencionei, transtorno de conduta. Então é importante que o médico, além de diagnosticar o TDAH, avalie esses outros transtornos, e o psicólogo tem um papel fundamental aí na condução dessas situações. A psicoeducação da família, a família tem que ser esclarecida a respeito do transtorno, de como é feito o tratamento, isso também é muito importante. Se a criança tem problemas de aprendizagem, principalmente se tiver um transtorno de aprendizagem associado, o papel do psicopedagogo é importante, fazer uma ponte entre as necessidades da criança e a escola. O que precisa ser adaptado no ensino dela? Né? Porque isso é importante. Isso é muito importante. Então, por exemplo, uma criança que tem dislexia, você tem que alterar, às vezes, o tamanho da fonte, pedir para ler o enunciado para a criança. Ele vai super bem em prova oral, mas se for prova escrita, ele vai mal. Se o que você está avaliando é conhecimento, você não precisa obrigar o indivíduo a fazer a prova escrita. Você pode fazer uma prova oral com ele. Se ele for bem na prova, é o que interessa. Tem disléxicos graves que eles aprendem com o pai ou a mãe lendo para eles, tem dificuldade grave na leitura. Isso é, felizmente, a minoria dos disléxicos, a maioria consegue ler, e ele pode ser cobrado também de forma oral, né? Então, o psicopedagogo ele tem um papel importante nessas adaptações, né? Olha só. Em outras palavras, nós abordamos não somente a criança, o jovem, o adulto, que nós abordamos também a família e a escola. E a escola. Ou seja, para que o tratamento tenha uma efetividade maior, nós devemos abordar essas 3 esferas sempre. Vamos tratar, então. Como tratar? Não, vamos tratar. Então, assim, é remédio. Então, vamos lá. Isso é muito importante, eu sempre bato nessa tecla. Dos transtornos do neurodesenvolvimento, o TDAH é aquele cujo medicamento é o tratamento com maior eficácia. Para todos os outros, ou não tem medicamento, ou o medicamento tem uma importância muito menor, quase marginal no tratamento. Então, veja, no TDAH, a pedra angular do tratamento é o remédio. O remédio muda completamente a vida do indivíduo. E os outros tratamentos são acessórios. Autismo, olha só, o inverso. É o inverso, é o único. Autismo, por exemplo, não existe medicamento para o autismo. Eventualmente, o indivíduo que tem autismo vai usar medicamento por conta de comorbidades ou para tratar alguma manifestação, mas para o autismo, fundamental são as terapias, como, por exemplo, a terapia comportamental baseada em aba, terapia fonoaudiológica, terapia ocupacional. No caso da deficiência intelectual, infelizmente, não há remédio para melhorar a inteligência. Se houvesse, sem dúvida, estaria havendo abuso também. Sim. Muita gente já está tomando. Então, a criança com síndrome de Down e deficiência intelectual, eu não tenho remédio para oferecer, a não ser que ela tenha epilepsia ou tenha uma agressividade, que eu possa tratar com remédio também. Dislexia, não tem remédio. O tratamento é terapia fonoaudiológica, suporte psicopedagógico, reforço de ensino, leitura frequente, descalculia, não tem remédio. Então, os transtornos tics, o remédio só é usado em transtorno de tique quando há uma repercussão negativa para o indivíduo. Então, se ele está sofrendo bullying, se o tique está causando dor, se está atrapalhando a estudar. Fora isso, você não medica. Então, eu insisto nisso porque as pessoas falam assim, já vai falar de remédio, já quer tocar remédio nos outros. Primeiro, eu medico meu filho, que é uma das pessoas que eu mais amo na vida. Se eu não achasse que é fundamental, eu não ia dar para o meu filho. E muda mesmo. Totalmente, totalmente. Segundo, eu estou falando aqui que é o único transtorno do neurodesenvolvimento cujo remédio é indispensável. Os outros todos, o remédio ou não existe, ou a necessidade dele é menor. Agora, para o TDAH, é muito difícil você conduzir um TDAH sem medicar.
Porque aí, sempre pergunto, se todo indivíduo com TDAH precisa de remédio, a minha resposta vai ser assim, se está tendo impacto negativo, para ser transtorno, tem que ter impacto negativo. Então, se está tendo impacto negativo, tem que usar o remédio. Porque não vai melhorar com outras situações. Neurofeedback, não tem evidência científica de eficácia. O que é neurofeedback? É uma técnica em que o indivíduo se coloca eletrodos, né? Então você tem um registro eletroencefalográfico e você tem estimulações como do biofeedback e é um treinamento atencional e baseado na resposta que vai havendo você tem um indicativo se o indivíduo vai melhorando a atenção ou não. Parece que há uma melhora de atenção num curto prazo, mas aquilo não se mantém. Então não tem uma evidência de eficácia de médio e longo prazo, que aquele treinamento realmente melhore o déficit de atenção. A terapia cognitivo-comportamental é importante para organizar o indivíduo, para melhorar a autoestima, técnicas de estudo, mas isso não vai melhorar a desatenção do indivíduo. O que melhora a desatenção do indivíduo é o medicamento. Então, para o TDAH, o tratamento é o remédio. A escolha do remédio se baseia no perfil do indivíduo. Então, se é uma pessoa que precisa de concentração porque está fazendo uma faculdade no período noturno, não adianta eu usar para ele um remédio de duração estendida durante o dia, que vai funcionar de 8 da manhã às 7 da noite, se a faculdade dele é de 7 às 11. Quer dizer, ele vai precisar do remédio a hora que ele precisar de foco. De foco, é isso. Tem pacientes com TDAH que só tomam medicamento, por exemplo, em dias de semana, para estudar. Não toma no final de semana, não toma nas férias. Agora, meu filho, que é tipo apresentação combinada, ele toma de domingo a domingo, senão ninguém aguenta. Ele mesmo não se aguenta. Então ele tem que tomar de é difícil, ele tem que tomar de domingo a domingo. Tem indivíduos que tomam em situações específicas. Eu tenho uma paciente que é arquiteta e ela é engraçada a história dela porque ela é decoradora. E na hora que ela ia fazer as medições, ela fazia errado, media errado e tomava prejuízo, porque na hora que vinha o móvel, estava medido errado, saía do bolso dela. Saía do bolso dela. Não, e fora um cliente. Exato. E aí ela toma um remédio de curta duração só para fazer as medidas. E ela fala, inclusive, que o remédio no processo criativo atrapalha. Então, para criar, ela precisa viajar. Tal. Ela fala, eu demoro horas criando, mas ela gosta de ficar viajando. Agora, para medir, ela tem que estar focada, porque senão ela mede errado. Então, ela toma de curta duração só para fazer medida. Olha só que interessante. Exato. Né? Quer dizer, o paciente, isso tem que ter um autoconhecimento muito bom. Muito, né? Exato. Eu já tive pacientes que, assim, parou no pedágio, abriu a porta, pagou, estava distante do negócio, pagou, voltou, arrancou com o carro com a porta aberta, a porta ficou no pedágio. Quantos botaram coisa em cima do carro para abrir, entraram, saíram. Mas isso não é muito Não é, mas aí que tá. Toda atenção é transtorno de déficit de atenção, não é, mas se você dormiu mal, pode acontecer de você esquecer algo em cima do carro e sair, por exemplo. Compete ao médico, como o Chu falou, fazer uma boa anamnese, verificar isso começou desde a infância. TDAH, pelos critérios atuais, não começa após os 13 anos de idade. Há quem fale contra, pode ser que haja alguma mudança até o próximo DSM, mas nos critérios atuais tem que começar até os 13 anos de idade. Então, se fala, tem 50 anos, começou com dificuldade de atenção há 2 anos, isso não é TDAH. Aí é melhor pesquisar outras causas. Outras causas. Vamos ver se não está tendo apneia do sono, se não está com depressão, se não está com hipotiroidismo, e por aí vai. Sim. E fala um pouco para os nossos ouvintes que muitos têm medo de tomar remédio, mesmo sendo prescrito por médico e mesmo percebendo que há necessidade, né? Quais são os efeitos colaterais? Boa pergunta. Né? E se tem risco de, entre aspas, causar dependência, de viciar, entre aspas? Excelente pergunta, Chu. O principal efeito colateral... Existem 2 grupos de remédios para tratar TDAH, o dos psicoestimulantes ou simplesmente estimulantes e o dos não estimulantes. O grupo que tem maior efeito, maior tamanho de efeito, fazer um efeito mais importante é dos psicoestimulantes. Neste grupo, no Brasil, nós temos o metilfenidato, que está contido na Ritalina e nos similares da Ritalina. Esse é o mais antigo que tem. Esse é o mais antigo.
E você tem a lisdexanfetamina, que é a do Venvance e dos similares do Venvance. Esses são os psicoestimulantes no Brasil. Lá fora tem outros, mas no Brasil são esses os psicoestimulantes. Tem várias marcas, tá? Mas são as duas substâncias. No grupo dos não estimulantes, você tem a atomoxetina, no Brasil, que é o Atenta, e você tem a clonidina, que é a Atensina. Né? Lá fora tem outros. E a outra parte muito importante da pergunta do Chu foi a questão da dependência, né? Do vício. E o risco é mínimo, é muito pequeno. Nesses 25 anos que eu faço neurologia e neurologia infantil, eu vi apenas 2 pacientes que ficaram aditos, eram adultos. Os 2, assim, uma era estudante de biologia, vou dar o exemplo dessa menina, e ela usava 6, 7 comprimidos de Ritalina LA por dia. Da cabeça dela, comprava no mercado paralelo. Né? Então, o risco, 2 pacientes que eu vi em 25 anos, então o risco é muito pequeno. Ele não é zero. Em criança, por exemplo, por que o risco é muito pequeno? Porque esses medicamentos eles não dão barato, não dão efeito de gostar, não dão prazer. Tá? Só melhora o desempenho. A atenção. A atenção. Então, o risco de dependência, de ficar viciado, é muito pequeno. É remoto, tá? Mas não é zero. E a questão da tolerância, ele é que nem benzodiazepínico, em que nós precisamos aumentar a dose e depois de algum tempo, para ter o mesmo efeito, nós precisamos aumentar mais ainda a dose. Essa é outra pergunta excelente. Isso não parece acontecer. O que acontece com muita frequência é que no indivíduo virgem de tratamento, se você der qualquer dose baixa inicial, um cheirinho, ele tem uma melhora muito expressiva, porque ele está virgem de tratamento, os receptores dele estavam ávidos por uma quantidade maior de dopamina e noradrenalina, que é o que aumenta com os psicoestimulantes. Só que com o passar dos meses, aquele efeito inicial brilhante, ele dá uma caída. E aí o indivíduo fala assim, poxa, não vejo mais o mesmo efeito que tinha. Aí você faz um ajuste de dose, melhora ele e aí não há necessidade de novos ajustes. É muito infrequente acontecer uma necessidade progressiva também de aumento de dose, a não ser que o indivíduo ganhe muito peso. Quer dizer, o ajuste basta. Um ajuste basta. Ah, que legal, isso é importante. Nos tratamentos para depressão, por exemplo, tanto o neurologista, assim como o colega psiquiatra, uma vez havendo melhora dos sintomas da depressão, nós costumamos deixar o medicamento por mais algum tempo para que os circuitos neurais funcionem com tal padrão, adquira uma memória de funcionamento de tal padrão, padrão sem depressão, para depois nós, aos poucos, irmos retirando a medicação. No TDAH, qual que é o pensamento hoje entre os principais especialistas do assunto? Nós deixamos o medicamento para sempre ou de acordo com a evolução do paciente, nós podemos retirar o medicamento? Como é que está o pensamento no mundo científico hoje? No caso do TDAH em crianças, o que a gente observa mais é que na adolescência existe uma melhora na maioria dos sintomas. Por exemplo, a hiperatividade costuma sumir, desaparecer na maioria dos pacientes na adolescência. E a desatenção, num número muito expressivo, mais de 50% tem uma melhora da desatenção. Então, o uso do medicamento até a adolescência, geralmente ele é necessário. Depois vai depender muito do que o indivíduo for fazer em termos de atividade profissional, faculdade e tudo mais. Eu costumo fazer a seguinte comparação. Imagina que uma sala como essa, de boa capacidade, é a capacidade de aprendizagem do indivíduo. Quem tem TDAH tem uma porta estreita. O que é a atenção? O que o remédio faz é ampliar a largura da porta durante algumas horas e com isso permitir que muita coisa entre para dentro dessa sala. Só para o interior dessa sala, né? Agora, o que acontece com o passar dos anos e o neurodesenvolvimento é que essa porta, naturalmente, ela vai se alargando num número grande de indivíduos. E aí a necessidade do remédio vai diminuindo. Não para todos, tem um percentual que vai necessitar de remédio na vida adulta, mas para a maioria a necessidade não vai haver mais essa necessidade. Então, o próprio neurodesenvolvimento e também a circunstância do indivíduo, porque eu sou eu e a minha circunstância, vai fazer com que ele não precise mais tomar o remédio. Na maioria das vezes. Explicando melhor para os ouvintes, o nosso cérebro ele é
Ele é mutável, ou Plástico. seja, ele é plástico. Existe o que nós chamamos de plasticidade neural, ou seja, nós não podemos esquecer que nós estamos lidando com crianças, jovens, adolescentes ou até jovens, adultos jovens, né? Que ainda estão com o cérebro em desenvolvimento. Exato. E com o próprio desenvolvimento natural do cérebro, e não somente isso, com o tratamento, de repente a pessoa acaba se compensando por si mesmo, por si mesma. Agora, eu acho que quando a gente falou de abuso aqui, os principais abusadores são aqueles que não têm TDAH. Exatamente. São os caras que querem... Que estão usando droga, muitas vezes, e psicoestimulante. Ou ambiente de competição, querem melhorar, não Isso. dorme direito, mas quer Exato. melhorar a performance isso do aí. cérebro, etc. Aliás, essa questão de melhora de performance do cérebro, o cara acaba extravasando e fazendo besteira com lógico. remédio, com bebida, com Exato. um monte de coisa, né? Quer Exatamente. dizer, Muito chega a convulsionar, às vezes. né? não Então, pode. os adultos jovens, eles querem ir para uma balada à noite, voltam 5 da manhã, e no dia seguinte, eles querem ter o mesmo Trabalhar. desempenho Vamos cognitivo tomar um no vinho, trabalho. assim, pronto. Exato. Vamos tomar Aí- um vinho. Aí fizeram uso de álcool na véspera, às vezes de droga, e aí vão tomar um psicoestimulante de manhã. Exatamente Vai dar isso. besteira, vai, né? dar, Não vai dar certo. vai dar problema. Vamos falar aí um pouquinho de mitos e desinformação. Eu queria muito que você falasse isso, porque é o seguinte: estamos na época das telas, Isso. estamos na época do Instagram, estamos Uhum. na época do marketing, Isso. e aí você tem TDAH, tome isso, aí eu vou te prescrever, me procure. Isso deve ter aos montes. Eu quero que você fale de desinformação, porque esse podcast, o objetivo é combate à desinformação. Pois é, exato. O tratamento, a pedra angular, pedra fundamental no tratamento do TDAH é o uso dos medicamentos. E aquelas outras terapias que nós falamos são adjuvantes. Agora, suplementações, dietas, nada disso se mostrou eficaz do ponto de vista científico para o tratamento do TDAH. Então, se você vir aí na internet alguém pregando, falando sobre uma dieta para TDAH, tirar determinada substância ou introduzir um suplemento, isso não tem base científica. O ômega 3 se mostrou em alguns estudos que pode ter um efeito benéfico, mas com um tamanho de efeito muito pequeno, o uso de ômega 3. Então é algo assim com efeito desprezível que não vai levar a uma melhora efetiva do indivíduo com TDAH. Então isso é um mito, ou são mitos que estão sendo propagados na internet. E só um detalhe que eu havia esquecido. A única medida não farmacológica que mostrou benefício no TDAH é prática de atividade física aeróbica. E isso tem estudos mostrando eficácia. Para não esquecer, que eu estava já esquecendo aqui, a prática, todo mundo que vem aqui fala em prática de, a prática de importante, exercício né? aeróbica para demência, né, para tudo. Parkinson, então nem se fala, mas para o TDAH também tem evidência de melhora da atenção com efeito duradouro. E isso tem lógica fisiopatológica, porque nós sabemos que o movimento estimula a cognição Exato. e regula, ajusta as vias cognitivas. Né? Então, exercício físico realmente é muito importante. E, claro, medicamento prescrito por médico, né, requer diagnóstico. E o diagnóstico é feito durante consulta médica. O diagnóstico não é feito pelo doutor TikTok, não é feito por doutor YouTube e muito menos doutor Google. Não, isso aí não dá mais. Né? Isso, doutor Chat GPT. Doutor Chat GPT. Não, porque eu acho que a maioria dos pacientes chegam para você, eu cliquei no Google, eu fiquei tudo, porque o Google é o médico, porém é o médico assassino. Agora né? já está chegando o cara o Chat vê, GPT. Ele vê tudo aquilo, ele chega mais apavorado do que Exato. deveria estar numa consulta, porque o Google é uma E um tragédia, outro alerta que nós fazemos é claro que o Dr. Google vai oferecer os critérios de prontidão e vai entregar para o paciente os critérios e a família vai aplicar os critérios e de repente vai pensar, nossa, preenchi todos os critérios e naturalmente vai concluir que tem o diagnóstico. Cuidado, pode não ter o diagnóstico e devemos fazer o diagnóstico diferencial. Por quê? Porque existem vários outras condições clínicas que simulam o TDAH. Exato.
E muitas condições clínicas simulam TDAH e faz com que, ao aplicarmos o teste, haja preenchimento dos critérios. Você vai se autodiagnosticar errado, né? Isso. Errado. Exatamente. Vai dar ruim. Vai né? dar problema. Vai dar problema. Agora eu queria que você falasse um pouquinho. A gente já está falando aí quase 1h30, né? Mas foi muito legal, né? Nossa, estou aprendendo pra caramba aqui. Quais são os principais impactos na vida de um adolescente com TDAH? Principalmente naqueles não tratados, aumento do risco de fracasso escolar. Às vezes eu recebo um menino de 18 anos, no primeiro ano do ensino médio, 2 reprovações, aí ele já vem completamente descrente que dele. É taxado de... É marginal, é preguiçoso, não quer nada com nada. Não aí tem condição, tem já retardo. Já vem usando droga, uso de droga, aumenta o risco de uso de droga, maconha, cocaína, entendeu? O uso de droga, a chance é maior no TDAH. Você acha que maconha para adolescente pode ser um fator desencadeador? De TDAH? Não, é muito mais uma complicação, um risco maior usar maconha em quem tem TDAH. Quem tem TDAH tem um risco maior de uso de maconha. E a gente sabe que a maconha tem um prejuízo grande para a cognição do indivíduo. Né? O risco maior de desenvolver esquizofrenia, o uso crônico de maconha reduz QI, deixa o pensamento mais lento. Né? Então a gente sabe que pode piorar um TDAH que já existe, mas o TDAH é fator de risco para o uso da maconha. Acidente de trânsito, acidente de carro, e com morte prematura, são indivíduos que têm maior tendência à morte violenta, criminalidade, gravidez na adolescência. Criminalidade, são mais impulsivos, a gravidez na adolescência. Então, subemprego, divórcio. Todos esses são riscos já bem demonstrados na literatura médica de quem tem TDAH, e principalmente do TDAH que não foi tratado. Então, o tratamento é com o objetivo de evitar essas complicações. Imagine o desatento dirigindo. Exatamente. A chance de acidente aumenta. Aumenta, exato. E o impulsivo furando um sinal, ou, né, cortando os carros. Uma briga, né? Exato, uma briga assim, do nada, né? Exatamente. Então, todos esses são fatores de risco já bem estabelecidos, são complicações bem estabelecidas. Por isso que o diagnóstico é muito importante, não? E o tratamento. Eu acho que o depoimento mais importante que eu posso deixar é que eu trato meu caçula. Então, como é que você percebeu? Desculpa. Nele foi fácil porque a hiperatividade dele era muito grande. Isso já era neurologista. Ele é extremamente hiperativo, então não tinha dúvida assim no diagnóstico. A hiperatividade dele era uma coisa que chamava a atenção. Mas isso desde criancinha? Assim, desde 3 anos de idade, já era muito agitado, não parava quieto. Então já tinha... o diagnóstico de TDAH abaixo de 4 anos sempre é complicado, mas quando o nível de hiperatividade é muito alto, não deixa dúvida. Não, quem convive sabe, não, esse aqui é demais, né? A tal da comparação, né? Isso aqui tá demais. Ele era o caçula, os outros 2 a gente tranquilo, né? Então deu uma diferença muito grande. Aí depois começou o problema na escola, tudo, mas eu comecei a tratar ele cedo. Bem cedo. Foi bem, né? Foi bem, graças normal, a Deus. Né? Exatamente. Não precisa de atenção especial nenhuma da professora. A gente fica com problema na primeira hora do dia e no final da tarde, início da noite. O resto do dia é tranquilo. O resto do dia é tranquilo, né? Quer dizer, a professora hoje não tem mais... Não tem. Não é uma criança com necessidades especiais. Posso até dar um outro depoimento, que foi uma coisa que foi muito ruim que a gente passou. Teve uma época que eu precisei... Ele estava sendo medicado primeiro com Ritalina. E o efeito estava acabando com 3 horas de uso. Depois eu troquei para o Venvance, mas nesse período ele tinha uma aula com uma professora de inglês no último horário na escola, acho que ele já estava aí com uns 8 anos, 8 anos, e a gente não estava sabendo, mas a professora gritava com ele, e ele chorava. Por isso que eu falei que esses meninos eles acabam sofrendo. E aí foi uma coleguinha que falou para a mãe dela, ele não nos contava, com medo da gente chamar a atenção dele. E aí a coleguinha falou: mãe, o Felipe, tadinho, ele chora na sala porque a professora grita com ele fica parecendo uma criança, é pequeno, falou, parece um autista, fica tremendo e chorando. E aí a mãe ligou para minha esposa, contou, e minha esposa foi na escola, enfim, criou toda uma situação.
A professora não trabalha mais lá, mas foi confirmado que ela fazia isso, entendeu? Então, Ela não conseguia reconhecer. não, e assim, você tem que chamar os pais e falar que tem um problema e não gritar com a criança, fazer ela Exatamente, chorar. exatamente, Exato. exatamente. Ela não tinha noção de que E a aquela gente já criança sabia que ele tinha, mas era o nada. efeito não estava durando o que Ele não- precisava que durar. precisava. Por isso que a atualização dos professores é, É muito É importante. importante. exato, exatamente. É muito importante, porque isso... Agora você imagina se não conta o que ele ia ficar se percebendo como um menino problemático, né? Que a professora grita com ele. Não, e a autoestima do moleque vai lá embaixo. vai lá para baixo. Exatamente. É uma pena isso aí. Bom, então eu queria que você olhasse para aquela câmera lá, desse suas considerações, amarrasse o que a gente falou aqui sobre TDAH, a importância do diagnóstico, a importância do reconhecimento, enfim, fale o que você achar melhor em 3 minutinhos aí para o nosso Vamos lá. ouvinte. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade ao Marcelo, ao Dr. Edson Chu, ao Dr. Marcelo, por estar aqui conversando com eles. Para mim foi um prazer enorme, uma honra. E dizer que a gente precisa ter muita atenção com as nossas crianças, porque os transtornos do neurodesenvolvimento existem, elas não são frescura, não é invenção, não é moda. São crianças que antigamente eram taxadas com apelidos e nomes pejorativos. Então, crianças que eram taxadas como burras, doidas, preguiçosas, indolentes. E a gente tem que ter atenção para essas crianças, para não deixá-las para trás, né? Dar todo o suporte necessário, fazer o diagnóstico correto, porque muitas vezes é uma criança que passa a deixar de acreditar nela e abandonar, por exemplo, os estudos, porque ela não está recebendo o suporte que precisaria. Então, eu faço um convite, um apelo a todos que puderem, que prestem atenção nessas crianças, que a gente as ajude. E nós temos que levar em consideração, repensar, nós como pais, sobre quando que os nossos filhos devem usar o celular, Muito importante. as telas, né? E que hoje em dia estimulação excessiva do cérebro de modo desordenado e contínuo, né? Nunca foi assim. É a primeira vez na história da humanidade que está acontecendo isso. Nós estamos, entre aspas, fabricando jovens com um cérebro que funciona diferente. Exato. Né? Pela primeira vez no mundo, como o Marcelo falou, que o QI da humanidade está abaixando. Então isso é para nós pensarmos que o normal não é jogar futebol na tela, e sim, futebol de verdade. Exato. Né? O normal não é jogar vôlei ou andar de bicicleta na tela, e sim, andar de bicicleta de verdade. Então é para nós pensarmos e realmente pensar se vale a pena deixar o celular do lado da criança antes de dormir. Né? Então são coisas que, inclusive, existe trabalhos e trabalhos mostrando que a estimulação contínua dos olhos muda a fisiologia dos olhos, inclusive a miopia de uma criança pode aumentar rapidamente com os estímulos excessivos dos olhos. Tem que aumentar. Aquela coisa que eu lembro que a minha mãe falava assim, a minha avó falava assim, sai da televisão que vai fazer mal para os olhos, sai da televisão que a sua miopia vai aumentar. E realmente é isso que os oftalmologistas estão começando a ver. Exato. Eu acho que ainda falta comprovação, porém tem trabalho já sugerindo isso. Verdade. Marcelo, muito obrigado pela aula. Acho que a gente aprendeu muito aqui hoje, né, Edson? A gente também, não é só nosso ouvinte que aprende, a gente aprende também. Fico muito feliz. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Parabéns. Aliás, qual é o seu Instagram? dr.marcelo Masrua. Masrua é Masruha. Você tem canal de YouTube também ou só o... Tenho também. Qual é o canal? Canal do YouTube é o mesmo canal, DR Marcelo Masrua. Tá, eu vou colocar os links lá para o pessoal acessar o seu canal. Tá, joia. Muito obrigado. Eu que agradeço. A gente aprendeu muito aqui. Se você gostou do nosso episódio, compartilhe, dê seu like, inscreva-se no canal. Isso é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. Médicos Hands-on, ligando a medicina de ponta com você.